Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 192, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, tomamos em Romanos, capítulo 12, versículo 15, que diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Evidente que é muito difícil você encontrar pessoas que se alegram com o seu sucesso. É muito difícil você encontrar pessoas que estejam torcendo pela sua vitória. Mas a palavra nos exorta o seguinte: vamos nos alegrar com aqueles que se alegram e vamos chorar com aqueles que choram. Para o ser humano é muito fácil a gente chorar, com aqueles que estão chorando. De repente a pessoa está passando por uma situação muito difícil, muito complicado, a pessoa está passando por enfermidade, até mesmo pela perda de um ente querido. Então nós somos condescendentes, a nossa convalescência, e vamos sofrer com aquela pessoa e choramos com ela, aquela perda, aquele sofrimento, Isso não tem dificuldade. Agora, a grande dificuldade é nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Quando alguém chega e fala assim: olha, comprei um carro novo, olha que carro bonito que eu ganhei, ou então eu fui promovido, ou então, olha, eu ganhei uma viagem para o exterior, eu tenho uma viagem aqui para Israel, por exemplo, ou então vou conhecer a América do Norte, vou conhecer a Europa. Então, esse tipo de alegria, comprei a minha casa própria, um apartamento novo, é complicado, é muito difícil para o ser humano se alegrar com a alegria do outro, Mas para chorar com as lágrimas do outro, chorar porque o outro está chorando, isso não temos muita dificuldade. O tema que estamos abordando nessas aulas, que começamos na aula passada, um novo tema, fala sobre o batismo com o Espírito Santo. E dentro desse tema estamos abordando a Bíblia Sagrada. E aqui, depois de ter falado uma série de circunstâncias acerca da Bíblia, nós queremos agora trazer um enfoque para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Jesus. É o Deus presente hoje em nossa vida. Ele reside em nosso espírito e foi Ele quem nos moveu a Jesus quando nós andávamos nas trevas. E hoje Ele nos move ao relacionamento de uma forma pura e abundante com o Pai e com o Deus Filho, O Deus Pai e o Deus Filho. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. E Ele mesmo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não fosse essa testificação, nós não saberíamos se éramos filhos ou não. Nós não teríamos certeza, como no passado. Mas agora, essa certeza que é gravada no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, é gravada pelo Espírito Santo de Deus, Então, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos ensina todas as coisas, e assim não há necessidade que ninguém nos ensine absolutamente nada, porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo
é quem nos revela a palavra de Deus. Sem a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, nós não teremos entendimento. A nossa natureza humana não é capaz de entender as coisas de Deus, por isso que precisamos ser ajudados pelo Espírito Santo, né? Ele nos capacita a edificarmos o reino de Deus. Se nós trabalhamos na obra de Deus, se nós trabalhamos no reino de Deus, quem nos habilita, quem nos dá esta capacitação é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador, o Espírito da profecia, o Espírito de adoração, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de graça, o Espírito de inteligência, o Espírito de juízo, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito de santidade, o Espírito de vida, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Espírito voluntário, o glorioso Espírito de Deus, o poder do Altíssimo. Então, queridos, são três pessoas em uma só essência. O Pai, como fonte de deidade, ele é o arquiteto, o idealizador, aquele que planejou todas as coisas. O Filho, que é eternamente gerado do Pai, ele é o criador do multiverso. E o Espírito Santo, que procede eternamente do Pai e do Filho, ele é o embelezador do multiverso. É ele que dá sentido a todas as coisas. Ele que embeleza e testifica em nós as maravilhas de Deus e as maravilhas da sua criação. Então Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. São somente três manifestações pessoais de um só Deus. Isto não é triteísmo, não são três deuses. É um Deus apenas que manifesta-se em três maneiras diferentes. Apresenta-se de três formas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que nós entendemos é que nós somos o santuário de Deus. Então o homem insiste em querer ter um templo. O homem insiste em querer ter um local de adoração. O homem insiste em querer ter um altar. O homem insiste em querer chegar a Deus pelas suas próprias mãos, por aquilo que ele pode realizar ou contemplar, algo que seja visível. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo, nós somos o altar. E se alguém destruir esse templo, esse altar que somos nós, Deus o destruirá. E diga-se de passagem que esse alguém que pode destruir, a começar da minha própria vida. Eu posso destruir o meu corpo. De que maneira eu destruo o meu corpo? Comendo comida envenenada, né? Com uma série de conservantes, aromatizantes, corantes e todos os antes que tem aí na área alimentar, uma série de aditivos que a indústria alimentícia coloca nos alimentos, envenenando aquilo que nós comemos e aquilo que nós bebemos. Refrigerantes, sucos, industrializados, enlatados,
embutidos, salgadinhos, doces, toda essa parnafenália, né? Parnafenália que diz,